Olá! Há dias questionei aqui na página se havia interesse da vossa parte que eu abordasse o tema pensamentos, nomeadamente a sua origem e a forma como nós podemos lidar com eles. E o feedback foi positivo, foi afirmativo, então aqui estou eu hoje para expressar aquilo que eu sinto relativamente aos pensamentos, aquilo que fui estudando noutros autores e na observação de mim mesma. Então, segundo Carl Jung, os pensamentos fazem parte do chamado inconsciente coletivo. Nós não somos um individual, nós somos um coletivo. Então, todos estamos conectados, todos estamos ligados, todos acedemos e contribuímos para que este armazenamento continue a vigorar. Então, o inconsciente coletivo é composto pelos pensamentos de todos os povos, de toda a humanidade, de todos os tempos. Isso significa que, numa fase ou outra, todos, ou num tema ou noutro, todos pensamos o mesmo. Ou seja, todos temos acesso ao mesmo tipo de pensamentos. Se estamos irritados, pensamos uma coisa. Se estamos mais felizes, pensamos outra. Não é, no fundo, a circunstância em si, mas é a forma como nós vibramos. Isso é que fará com que possamos atrair um ou outro pensamento relativamente ao mesmo tema. Então, existindo este inconsciente coletivo, existindo estes imensos pensamentos, esta imensa quantidade de pensamentos, como é que nós acedemos a uns ou a outros? De acordo com a frequência em que estamos a vibrar. Então, se estamos num estado mais harmonioso, vamos captar pensamentos que estão na mesma frequência da harmonia, da paz, da tranquilidade. Eu já aqui falei várias vezes, e é uma expressão que não é minha, no entanto ressoa imenso comigo e eu friso-a muitas vezes, nós somos como se fôssemos uma antena. Então nós emanamos, irradiamos a todo momento e atraímos para nós a todo momento. O que é que atraímos? Aquilo que emanamos. Então o ponto de partida é sempre o eu, sou sempre eu. Então, se eu estou irritada, eu vou irradiar irritação, uma frequência que está ligada à raiva, por exemplo, e vou atrair situações e pensamentos que estão nessa frequência. Isto pode explicar, por exemplo, quando nós pensamos em relação a em determinada situação, por exemplo, é mesmo isto que eu quero, é mesmo isto que eu gosto de fazer. Isto quando estamos bem. Passado um dia, por exemplo, podemos estar exatamente na mesma situação e podemos pensar exatamente o oposto. Estou farta disto, é sempre a mesma coisa, etc, etc, etc. Ou seja, a situação em si não é a causa daquilo que nós pensamos. A nossa frequência, sim. Então os pensamentos os pensamentos são formas vivas que vibram em determinada frequência. Então se nós queremos atrair pensamentos mais elevados, a única coisa que nós temos que fazer é elevar a nossa frequência. Como? Há várias formas de elevar a frequência. Eu, por exemplo, uso muitas vezes a arte. A arte já nem eu uso para elevar a frequência, mas é uma coisa que eu observo que é muito natural. Quando nós contemplamos a arte, quando nós expressamos a nossa arte interna, nós elevamos automaticamente a frequência. Outra forma é, por exemplo, estar na natureza. Há imensas formas, há a música, cada um terá a sua. E quando nós elevamos essa frequência de forma sistemática e consistente, começamos a atrair de forma sistemática e consistente pensamentos que vêm alimentar esse estado, essa frequência. O que nós podemos fazer é, quando estamos numa fase inicial ou não, há sempre fases pelas quais nós passamos, todos nós,
em que vibramos mais baixo, numa frequência mais baixa, o que podemos fazer para quebrar o feitiço desses pensamentos que nós todos atraímos? O feitiço existe porque há interesse da nossa parte. O feitiço existe porque nós acreditamos nos pensamentos. Se nós percebermos que os pensamentos não são nossos, os pensamentos são do coletivo, nós percebemos que não somos nós e eles não nos definem e nem sequer falam sobre a realidade. Ao percebermos isto, começamos automaticamente o processo de desidentificação da mente racional, ou melhor, do discurso da mente racional. Assim torna-se, sinto eu, muito mais fácil nós não alimentarmos esses pensamentos. Porquê? Porque se nós estamos a vibrar no medo, nós vamos atrair pensamentos que vão estar a alimentar esse medo. Então, mais medo ficamos, com mais medo ficamos, mais pensamentos de medo atraímos, mais medo ficamos, e isto é um ciclo vicioso. Então, o feitiço quebra-se quando nós simplesmente observamos, ocupamos o tal papel do observador que eu estou sempre a falar. Observamos, não é lutar contra, não é reprimir o que sentimos ou o que pensamos. É observar e dizer, ok, já te percebi, já te vi, já te conheço. E não acreditar. E fazendo isto de forma consistente e persistente, aqui é preciso mesmo persistência, não desistir, não lutar, continuar. Já te ouvi. E não acreditar. Nós começamos a quebrar o feitiço, começamos a elevar a nossa frequência e começamos a aceder a um campo de informação muito mais elevado. E é assim que se lida, ou pelo menos que eu lido, ou que lidei numa fase mais desafiante da minha vida, com os pensamentos. Hoje em dia não me lembro da última vez que me emaranhei nos pensamentos. Claro que há momentos em que estou mais cansada ou mais irritada. Às vezes a irritação, claro que no momento tudo parece muito real, mas já não me emaranho nesses pensamentos porque sei que são só fruto da frequência que estou a vibrar. Então o meu foco passou a ser cuidar da minha vibração, cuidar daquilo que alimenta a minha mente, aquilo que alimenta o meu campo energético, e tudo passou a ser encarado com muito menos esforço porque lá está, vibrando mais alto, acede a pensamentos e informações mais elevadas também, e depois torna-se o tal ciclo vicioso que antigamente era para um lado, agora vai muito noutro sentido. Não quero aqui passar a ideia de que estou sempre bem, porque não é verdade, mas estou maioritariamente bem, e a questão aqui não é encontrar ou procurar a perfeição, é perceber que nesta imperfeição da nossa própria humanidade há formas de nos reprogramarmos, reformatarmos, e há formas de lidar de forma, passa a redundância, muito mais serena, muito mais tranquila e muito mais alinhada com quem nós somos de verdade. Espero ter ajudado. Qualquer questão é só questionarem, se eu souber responder. Gratidão profunda por me teres ouvido e estamos juntos.